E aí, nessa guerra cultural, né, a gente sabe que nem mesmo o esporte fica livre disso. Questão racial, nós vimos aí aquele jogador mais medíocre dentro da NFL, né, o Kaepernick, sei lá o nome dele, se ajoelhando na hora do hino, fazendo aquele papelão, aquela fanfarronice toda, e tudo mais. E a própria ESPN, os canais de esporte, tem lá os pipernos, né? Tem lá os pipernos. Então o piperno já era piperno antes, e hoje ele fala de política, mas o piperno já era piperno quando só falava de esporte. Então, os pipernos que deveriam comentar esporte metem política em tudo isso. E é por isso que nós temos um Walter Casagrande, que é comentarista de futebol, dando entrevista falando isso. Quer dizer, agora virou um analista político. Sou contra o governo Bolsonaro até o fim da minha vida. A carreira é longa, realmente, a carreira não acaba. Foi demitido do Globo, vamos dar essa notícia muito triste aqui, né? Demitido do Globo, ainda saiu falando, chegamos a um acordo mútuo. Ambos cansaram, né? Demitido do Globo, mas na entrevista na Foice de São Paulo, ele diz lá, né? Contra a corrupção do MEC, contra o machismo, a homofobia, o racismo, né? Ele é contra muita coisa, ele só não é contra, por exemplo, as drogas, sei lá, devia ser, mas o fato é que o que tem a ver o Casagrande, que comentava futebol, de repente virar um analista político que fala sobre machismo, homofobia, a corrupção no MEC e blá, blá, blá. Quer dizer, óbvio que essa guerra cultural é algo muito abrangente, porque até esses sujeitos que deveriam falar e se ater ao que são pagos para falar sobre, por exemplo, futebol, eles conseguem meter Bolsonaro no meio de tudo. Então, nós estamos lidando com isso. É o caso, por exemplo, dos atores globais também, né? Esses atores globais, qual é a especialidade dos caras? Né? É atuar, é se passar por alguém que eles não são. E eu tiro meu chapéu para aqueles que são bons nessa profissão, que é uma coisa difícil. See the ball, be the ball, né? Você realmente incorporar ali uma personalidade. Você tem que ser talvez uma pessoa meio amorfa, para você poder ser todo mundo. Você poder ser um psicopata, depois no outro filme você ser um xerife, você ser um herói. Então é um negócio difícil. Mas, sem dúvida, o critério para ser um ator bom não é você entender muito de política. E eles vivem se metendo nesse assunto. Então, tá lá o cagão, né, do Bruno Gagliasso. Tá lá o cagão levando uma toalha do Lula para o programa de entrevistas da esposa dele, que ele foi dar uma turbinadinha, né? Quer dizer, o cara leva a toalha do Lula. O quão constrangedor é isso, né? E aí vem uma questão delicada. Eu, obviamente, gosto de um dos Gagliassos, não é o Bruno, é o Thiago. Sujeito bom, flamenguista, decente, ponta firme, né? E o Thiago publicou isso aqui ainda há pouco, sobre esse episódio do irmão, dizendo, inclusive, que o irmão, nessa entrevista, disse que não fala com ele, Thiago, não por uma questão política, mas sim moral, porque ele apoia o bosta do Jair Bolsonaro e alguém que faz isso não pode ter escrúpulos. De novo, aquela tática de monopolizar os fins nobres e as virtudes. Se você discorda de mim, se você não é um psolista fanático, um petista que leva uma toalha do Lula para um programa de entrevistas e depois deve ter limpado a bunda com essa toalha, o que é muito adequado, né? Porque saiu se cagando ali, ele é um cara indecente se você não faz isso, né? Então é suficiente para brigar com o irmão. Bom, obviamente o Thiago reagiu, né? Sobre o bandido que o irmãozinho dele está defendendo e chamou para um debate, perguntando se ele vai aceitar ou se ele vai ser frouxo. Bom, cagão a gente sabe que ele é, né, Thiago? Agora, deixa eu dar meus 2 cents sobre isso. Com toda a sinceridade do mundo, eu não gosto de ver irmão com briga que racha dessa forma e não mais se falando. Eu não gosto de ver isso. Eu sou um cara que defende família acima de tudo. Eu me dou super bem com meu irmão e com a minha irmã. Eu ficaria muito triste um dia se eu não falasse mais com meu irmão. Agora, eu entendo que existem limites. E é muito importante aqui a gente lembrar quem é que está promovendo esse tipo de coisa. Essa segregação, esse racha até familiar.
São exatamente esses que defendem uma quadrilha, que defendem um bandido corrupto, defensor de sequestradores, gente que tudo leva a crer tem ligação com crime organizado, com PCC, e que além de fazer isso, que já é indefensável, ainda caga a regra. Caga literalmente e caga a regra. Né? Caga em público e caga a regra. Vai lá e fala assim, se você não defende o mesmo ladrão, a mesma quadrilha que eu, você não presta, você não tem escrúpulos. Tem um limite. Eu não gosto de briga em família. Eu já tinha pensado até uma vez, assim, de repente falar, cara, dá uns toques, assim, tenta relevar. Tiago, teu irmão é um bosta mesmo, a gente percebe isso, todo mundo sabe. Mas é teu irmão. Tenta levar essa coisa, né? E eu nunca falei isso com ele, com o Tiago e tudo, mas ele tem um ponto, né? Como é que você vai se relacionar com um bosta desses? Com um sujeito desses?